Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem a maior população com transtornos de ansiedade no mundo. São cerca de 19 milhões de pessoas diagnosticadas com o problema só no Brasil. E no mundo todo, são cerca de 300 milhões. Bom, para falar sobre tratamentos e prevenção do distúrbio, nós recebemos hoje em nosso estúdio a doutora Tatiana Serra, que é neuropsicóloga pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutora Tatiana? Tudo bom? Prazer, obrigado pela presença. Bom, explica pra gente então, pra gente começar, o que pode ser considerado um transtorno de ansiedade, né? Como delimitar aí o que é uma ansiedade natural e um problema? Tá. Na ansiedade natural, acho que é mais fácil para a gente poder diferenciar, é a situação onde eu me preparo, né, para as situações que vão ocorrer no dia seguinte. Olha, eu vou preparar que horas eu vou sair, se eu vou dar uma entrevista, eu vou ler o que eu vou falar. Então, são coisas corriqueiras e mais pontuais, que eu me preparo ali minimamente para que consiga resolver e lidar com as situações do dia a dia. Quando a gente está falando de um transtorno, essa preocupação ela é muito mais exagerada. Então, na ansiedade comum, não tem uma preocupação sobre ameaças, né? Então, no transtorno de ansiedade, tem uma preocupação com ameaças futuras. Então, o indivíduo está preocupado com coisas que podem ser ameaçadoras para ele. Tanto pode ser real, como pode ser imaginária. Ele pode pensar que essas ameaças vão trazer prejuízos para ele de alguma forma, né? Uma situação, algo do tipo, que pode ser perturbador e ameaçador. Então, quando tem essa preocupação exagerada no dia a dia, mas se eu não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Mas e se isso? Mas será? Será que se eu não fizer vai dar? Então, a pessoa vive em função disso e mentalmente, né? Pensando todas as situações, checando o que ele pode fazer para evitar essa possível ameaça, né? Então, aí começa a ter, além do pensamento, ainda comportamentos evitativos. Então, se eu tenho a possibilidade de chegar atrasado, eu vou chegar 2 horas antes do meu trabalho, por exemplo. Sim. Então, chega lá 2 horas antes e faz o quê? Então, são situações que o indivíduo pensa que existe ou ele cria isso, né? Ou pode ser real ou pode ser imaginário. E vive em função disso no dia a dia. E é aquela constante preocupação em relação às coisas corriqueiras ou coisas mais graves ao longo do dia. Agora, o que explica, doutora, nós estarmos aí como recordistas em transtornos mentais, né? Em transtornos de ansiedade, né? Há uma explicação para isso? Primeiramente, a questão, nosso país, especificamente o Brasil, nós temos uma incerteza muito grande em relação ao futuro. Um país em desenvolvimento, né? Então a gente está muito preocupado e incerto com o que vai acontecer. Em todas as áreas a gente pode falar isso, né? Saúde, educação e tudo mais. Então, viver numa cultura onde tudo é incerto já é um fator ansiolítico. Além do que, na nossa cultura também existe muita demanda do eu ter que fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar certo, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir aquilo. Então, imagina uma pessoa vivendo numa cultura onde as coisas são incertas e ele tendo que fazer, tendo que acontecer, o quanto que esses dois fatores não podem ser gatilhos para a ansiedade, né? Sim, sim. Agora, todos os tipos de pessoas estão propensos a esses transtornos de ansiedade? Há um perfil, quer dizer, crianças, jovens, mais velhos, quem está mais propenso a ter esse tipo de transtorno? Muito legal a gente falar sobre isso. Primeiramente, tem um fator genético, né? A pessoa tem uma predisposição genética para desenvolver o transtorno de ansiedade. Então, não é todo mundo que vai ter ansiedade, pode ter outros transtornos. Mas a ansiedade tem uma predisposição genética, então, às vezes tem alguém na família, um avô, um tio, um parente mais próximo que teve ou tinha comportamentos assim de estar sempre preocupado, agitado com muitas coisas. Então, tem essa predisposição e começa também na infância. Muitas vezes aquela criança muito tímida, né? Aquela criança com dificuldade de ficar longe dos pais, né? Com dificuldade de falar com outras pessoas, prefere falar mais com os pais. Então, são sinais de pode vir a desenvolver um transtorno de ansiedade e carregar ao longo da vida, né? Então, dentro dessas situações, tem a predisposição genética, que é super importante. Dentro das fases do desenvolvimento, na adolescência e na fase adulta é onde acontece mais, né? Onde tem mais casos diagnosticados com ansiedade.
Com os idosos, isso já acontece com uma frequência bem menor. Pode ter sim ansiedade, mas já é bem menor o número de casos. Tá ótimo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a doutora Tatiana continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e a gente continua conversando com a doutora Tatiana Serra, que é neuropsicóloga pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sobre transtornos de ansiedade. Doutora, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre esses transtornos. Falar um pouquinho agora como tratá-los, né? O Brasil é um dos maiores consumidores de ansiolíticos do mundo, né? Agora, os medicamentos são sempre necessários, claro, são importantes, mas há outras maneiras também de se tratar. O que parece muitas vezes é que está um pouco até banalizada essa questão. Todo mundo conhece alguém que toma um ansiolítico. É isso mesmo? Não é bem isso, né? Tá. Então, muita gente usa e usa aleatoriamente, não necessariamente porque tem um transtorno de ansiedade ou tem o transtorno, mas só faz tratamento dessa vertente, só a partir do medicamento. E o tratamento ele precisa ser combinado com psicoterapia, né, com algum psicólogo e o medicamentoso. No entanto, nem todos precisam do medicamento, né? Com a questão com a terapia, a psicoterapia só, ele consegue dar conta de entender e criar estratégias para ir driblando a ansiedade. Tem casos que não tem jeito, vai ter que ter a combinação dos dois. Agora, ter só o medicamento, sem a pessoa entender o autofuncionamento dela, como que ela funciona e como que ela pode modificar isso no dia a dia, não tem muitos resultados. Por isso que a alta taxa de pessoas que consomem, porque muitas vezes as pessoas só usam o medicamento, abaixa a ansiedade, mas não sabe como lidar com isso, como se comportar, ter comportamentos funcionais no dia a dia. E aí acaba que quando tira o medicamento, volta tudo de novo. Ou às vezes nem tira o medicamento, né? Continua com ansiedade só com o medicamento, sem entender como é que funcionam os comportamentos e como é que ele pode fazer para modificar. Uhum. Agora, há como prevenir que essa ansiedade exacerbada apareça? Não sei, talvez prática de exercício físico ou outras práticas? O nosso país não é muito preventivo, né? A gente trabalha mais do lado remediativo, infelizmente. Mas existem, sim, atividades físicas podem ser combinados, autoconhecimento com a psicoterapia. Não necessariamente você precisa ir só porque já tem um transtorno, mas você pode ir sem ter também, para fazer um processo de autoconhecimento e você entender como é que você funciona. Então, fica muito mais fácil de você identificar quando você está sentindo algo que está acima e você já ter estratégia para modificar isso, né? Sem deixar desencadear um transtorno. Então, a psicoterapia, atividade física, ter uma rede social bacana, uma rede de apoio de amigos, família, né? Ter uma rotina equilibrada entre trabalho e lazer, é muito importante isso também. Uhum. Então, nesse sentido. Há uma questão também, doutora, existe preconceito com relação a esses tipos de transtornos? Sim, muito preconceito ainda em relação à saúde mental e a buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica, porque estava muito atrelado há anos atrás em relação à luta antimanicomial. As pessoas acham que psicólogo ainda pensam isso é só para louco, quem perdeu as suas faculdades mentais. Mas não necessariamente, não é só para esse público, né? Mas o estigma ficou muito grande. Então, as pessoas ainda acham que procurar uma ajuda profissional é porque está fora do normal, perdeu as faculdades mentais. E muito pelo contrário, né? Quanto mais cedo você procurar consciente dessa busca, mais fácil aí a vida vai ser e mais ajuda você vai conseguir. Uhum. Então, o nosso país, além de não ser preventivo, ainda tem também muita questão desse estigma de que quem vai no psicólogo ou quem vai no psiquiatra é porque é louco. Né? Entendi. Infelizmente. Tá certo. Bom, queria agradecer então a participação da doutora Tatiana Serra. A gente conversou um pouquinho hoje sobre os transtornos de ansiedade. Doutora, muito obrigado pela participação. Obrigada.